Graça e paz, amados. Saúde a amada Igreja do Senhor. Neste momento nós vamos estar celebrando, exaltando o nome do nosso Deus por os seus grandes feitos. E mesmo não estando presencial, cada um nos seus lares, né, nós vamos dizer aquela frase de Davi: Senhor, une o meu coração ao teu coração. E eu digo nesta hora que o Senhor una os nossos corações neste momento para adorá-lo e bendizer o seu santo nome. Poder e tua
coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Da minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Da minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem perder, você está no controle. Então, me escova no teu coração e agarra a ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade. Pra mim eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. Eu vou confiar, eu vou descansar e dançar no teu amor, Senhor. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você. Mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você. Mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levanta.
mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Amém. Graça e paz, amada igreja, irmãos, amigos que estão nos acompanhando nesta noite, essa transmissão. Queremos pedir que Deus esteja abençoando a sua vida, abençoando a sua casa, abençoando a sua família, que Deus esteja prosperando o teu caminho, que Deus esteja conduzindo o seu viver, que o Espírito Santo de Deus esteja orientando em todas as suas decisões, as suas escolhas, que Deus esteja iluminando a tua mente, o teu coração, para que você possa desfrutar do melhor de Deus para a sua vida, mesmo em meio a essas dificuldades que estamos atravessando, mas nós temos um Deus que nos acompanha, um Deus que está conosco, um Deus que fala conosco, né? E essa noite eu quero pensar com você, refletir dentro da palavra de Deus. Eu quero dar como tema desta reflexão: ouça a voz do Senhor e atenda o chamado dele. E eu faço uma pergunta para você: você tem ouvido a voz do Senhor? Eu creio que nesse tempo onde as pessoas têm encontrado mais tempo para si, às vezes mais tempo nas suas casas, menos correria, menos afazeres, é uma oportunidade muito grande que você tem para parar um pouquinho e ouvir a voz do Senhor. Deus, Ele fala a corações que se dispõem a ouvi-lo. Pensa nisso. Deus fala a corações que se dispõem a ouvi-lo. E nesta noite eu quero refletir com você sobre um personagem bíblico chamado Samuel. Creio eu que você conhece bem a história. Afinal, nós estamos num país onde as pessoas conhecem sobre Deus, as pessoas conhecem histórias bíblicas, as pessoas elas têm nomes bíblicos. E Samuel é um nome até bastante comum, é um nome que talvez, creio eu, que você conhece algumas pessoas que têm esse nome, chamado Samuel, e ele não é por acaso, tá? Provavelmente os pais que deram esse nome a esse amigo, a esse parente seu, tá? Provavelmente são pessoas que se espelharam nesse homem chamado Samuel, nesse nome bíblico, né? Um nome que nos leva a entender: ouve a voz de Deus. E essa história desse personagem bíblico, né? Ele é um contexto um pouco diferente do nosso, né? De alguma forma, porém também tem as suas semelhanças ao tempo nosso. Samuel, ele está num contexto, ou ele nasce num período em que nós chamamos, ou a Bíblia chama, do período dos juízes, um período em que as pessoas faziam o que bem entendiam. As pessoas não tinham um segmento diretamente de um líder da qual ela se espelhasse. E aqui nesse momento da história, no finalzinho do período dos juízes, porque Samuel agora ele vai fazer uma transição para o período monarco. Então Samuel, ele nasce ali num período em que o povo estava esquecendo Deus, o povo estava afastando-se de Deus, o povo estava distanciando da lei de Deus. Por quê? Porque o povo não estava tendo muitas referências, e nós sabemos que as pessoas, elas seguem alguém, elas se espelham em alguém, e naquele período não havia alguém para espelhar. Temos a referência desse período, a família de Eli, e é exatamente essa família que os filhos de Eli, eles estão sendo um mau exemplo para as pessoas. As pessoas estão olhando para eles e dizendo: poxa, mas não é esse
o líder que nós queremos ter, não é esse o segmento, eles não vivem aquilo que eles deveriam viver, e eles então começam a se afastar-se de Deus. E talvez você tenha se espelhado em alguém, e você tenha sido até uma pessoa parecida com esse povo, que tem dito, olha, hoje eu olho para a liderança, para os líderes, e cada dia eu me frustro mais, e eu não quero mais servir esse Deus, eu não quero mais pertencer a essa igreja, eu não quero nem mesmo seguir a Deus, e vai se distanciando de Deus. E às vezes as pessoas vão dizer, eu posso servir a Deus na minha casa, eu posso ser crente na minha casa, porque ser crente como tal igreja, como tal líder, ir em tal lugar, não é o que eu quero. E aqui está acontecendo isso, as pessoas estão se afastando de Deus, porque elas estão vendo o mau exemplo que os filhos de Eli estão dando, e Deus também estava vendo, porque Deus vê todas as coisas, Deus contempla eu e você. Samuel também é um jovem que ele nasce de uma família dividida. Seu pai tem 2 esposas, e uma esposa, ela humilha a outra, né? Então a Penina, que tem filhos, ela começa a humilhar Ana, a mãe do Samuel, porque Ana não tinha filhos. Então você percebe que já tem um lar dividido. Samuel já nasce numa família problemática. Só que esta mulher também é um exemplo. Essa mulher era uma mulher de oração, era uma mulher de fé. E essa mulher, ela foi diante de Deus e ela clamou, ela clamou, ela clamou. E ali no altar, ali no tabernáculo, quando ela estava clamando a Deus, Deus ouviu a oração dela. E ela fez um pacto, uma aliança com Deus, dizendo, Deus, se o Senhor me der um filho, eu vou consagrar ele, eu vou entregar ele para servir todos os dias da vida dele ao Senhor. E Deus ouviu a oração de Ana, e Deus deu a ela um filho, e ela deu esse nome de Samuel, e ela cumpriu aquilo que ela havia prometido. Ela ofereceu ele para servir ao Senhor. Então, muito jovenzinho, ainda menino, quando foi desmamada, ela leva o jovenzinho Samuel e entrega ao sacerdote Eli, para que ele pudesse crescer na casa de Deus, servindo a Deus. Mas vem uma pergunta para nós: será que Samuel estava entendendo isso? Deixar o seu lar, deixar os seus pais e ser criado com uma pessoa que ele nem conhecia? Talvez não. Talvez se fosse eu e você também não entenderia isso, mas a Bíblia nos ensina algumas coisas interessantes da vida de Samuel. E então esse menino, ele é criado ali na presença de Eli. Sua mãe, seu pai visitava ele todo ano, levavam a roupa para ele, declarava com certeza para ele o amor deles por ele e por que ele estava ali. E Samuel cresceu entendendo que havia um propósito. Ele era fruto de uma promessa de Deus, de uma aliança, e ele nasceu com um propósito: servir a Deus por todos os dias da sua vida. E mesmo no lar de Eli, onde os seus filhos, os filhos de Eli, eles eram um mau exemplo, Samuel não seguiu o exemplo dos filhos de Eli, mas Samuel, ele teve um caminho diferente, ele serviu ao Senhor. Então nessa noite nós vamos caminhar um pouquinho na jornada da vida desse menino e entender o que ele tem a nos ensinar, o que ele pode nos ensinar. E eu quero dar a você algumas razões pela qual nós devemos servir a Deus, razões pela qual nós devemos ouvir a voz de Deus e atender o chamado de Deus nas nossas vidas. E a primeira delas que eu quero tirar aqui com você é sobre Deus fala com pessoas. Você não está nesse mundo, nesse universo à toa. Você não está deixado nesse universo. Deus está no controle de todas as coisas. E Deus ama você, e Deus se importa com você, e Deus vê você aonde você está.
E no capítulo 3 da carta do primeiro livro de Samuel, ele começa nos ensinando, eu vou ler aqui com vocês alguns versículos para que você se situe à história e ao ensino de Deus para nós nesta noite. Ele diz assim, verso 1 do capítulo 3: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli naqueles dias. A palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Lembra que nós começamos introduzindo, falando sobre tempos que o povo buscava e fazia aquilo que bem queria. Era um tempo em que as pessoas estavam muito dispersas, e a voz de Deus, Deus falava, Deus sempre falou, mas poucos estavam ouvindo a voz de Deus, e é muito importante nós aprendermos a ouvir a voz de Deus. E é por isso que quando nós lemos o livro de Apocalipse, logo no início, Deus escrevendo cartas às igrejas da Ásia, ele repete: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. E você é um privilegiado por poder estar ouvindo a palavra de Deus aqui nessa noite conosco. Então abre o teu ouvido, fique atento àquilo que Deus quer ensinar a você, a mim, a todos aqueles que irão ouvir a voz de Deus. O jovem servia ao Senhor perante Eli. Isso é muito importante. Samuel servia ao Senhor na presença de Eli, diante de Eli. Mas qual que era o serviço de Samuel? O que ele fazia? Samuel ainda muito pequeno, irmãos, ele não tinha muito o que fazer. Talvez Samuel, ele fosse aquele jovem que ia lá e abria a porta do tabernáculo, ele varria, pegava a vassoura e varria o chão, para que ele estivesse servindo a Eli. Ele sentava com Eli para ouvir a palavra de Deus, para receber a instrução que Deus tinha para a sua vida. Então, não eram muitas coisas, mas ele tinha hábitos, tá? E por isso a Bíblia diz que ele servia ao Senhor, e a Bíblia nos chama a isso: tudo que nós devemos fazer, faça para a glória de Deus. Continuando, ele diz assim no verso 2: certo dia, estando deitado no lugar costumado o sacerdote Eli, cujos olhos já começava a escurecer-se a ponto de não poder ver, isso significa, ele já estava de idade avançada, tá? E tendo-se deitado também Samuel já tinha deitado, no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Aqui também é um chamado, tá? Ali, né? A lâmpada de Deus deveria manter-se acesa constantemente. O Senhor, mas nós não vamos entrar nesse assunto hoje. E diz assim: o Senhor chamou o menino Samuel. Samuel, este respondeu: eis-me aqui. Correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, torna a deitar-te. E ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse-lhe: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestado a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel a terceira vez. Ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso ele disse a Samuel: vai te deitar, e se alguém te chamar dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor a Eli, o Senhor ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Meus irmãos, como é interessante quando nós analisamos a palavra do Senhor e percebemos que Deus fala
conosco. Samuel era muito pequeno, jovenzinho ainda, mas Samuel não ouviu a voz de Deus por acaso. Samuel não era uma coisa que aconteceu ali de imediato, não. Samuel vinha aprendendo sobre Deus e que Deus fala, e Samuel estava atento à voz do Senhor. Talvez se fosse uma outra criança e ouvisse essa voz, ou talvez até um adulto, se ouvisse essa voz dizendo seu nome de noite às madrugadas, talvez essa pessoa ficasse assustada, com medo, pensando: o que é isso? O que está acontecendo? Mas Samuel, ele foi aonde? Ao sacerdote Eli, e ele se prontificou, disse: eis-me aqui, o Senhor me chamou. Mas ele disse: eu não te chamei, filho, vai deitar. Isso aconteceu 3 vezes, até que Eli entendeu: Deus está querendo falar com esse menino. Então Eli orientou: vai, e quando ouvir a voz, diga: eis-me aqui, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E Samuel fez exatamente isso. Ele foi, deitou-se, e pela 4ª vez a voz veio de novo: Samuel, Samuel, e ele respondeu: eis-me aqui, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Meu irmão, meu amigo que está do outro lado, que está nos ouvindo nesta noite, aprenda a ouvir a voz do Senhor. Esteja atento a ouvir a voz do Senhor. Quantas vezes, às vezes, nós estamos deitados nas nossas camas, de repente nós acordamos na madrugada e nós não sabemos por quê. Às vezes Deus está falando com você. Quantas vezes nós acordamos nas madrugadas e nós vem à mente alguém, alguma coisa, lembrando a gente, é o Espírito Santo, às vezes, nos levando, nos querendo falar conosco. Ou agora que você está aí nos ouvindo, Deus também, creio eu que Ele está falando ao teu coração nesta noite. Ele quer te ensinar alguma coisa. Aproveite esse tempo, onde você tem talvez mais tempo de silêncio, mais tempo de aquietação. Ouça a voz do Senhor. Deus fala com pessoas. Você quer ouvir a voz do Senhor? Deus chama você. Deus fala com você, mas Deus não nos chama por acaso. Deus chama-nos com um propósito. Deus chama-nos para uma missão. Deus chama-nos para fazer alguma coisa, e aquilo que nós devemos fazer com mais dedicação e excelência, servir ao Senhor com as nossas ações, com as nossas atitudes. Você já ouviu a voz do Senhor? Você tem ouvido a voz do Senhor? Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Nós cremos que a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, é a palavra de Deus revelada para o nosso coração. E você quiser ouvir a voz do Senhor, abra teus ouvidos, fique atento, leia a palavra de Deus, preste atenção, porque Deus fala com você, Deus fala ao seu coração, à sua vida. Uma coisa, meu irmão, nós precisamos entender: o Espírito Santo de Deus está pronto para falar conosco. Ele fala comigo e com você. A segunda razão, meu querido, porque Deus fala conosco, porque Deus se interessa em falar conosco, irmãos. A segunda razão para você ouvir a voz do Senhor é que Deus honra os seus servos. Quando Deus fala com você, Deus honra aquilo para qual Ele te chama. Eu vou ler aqui 3 versículos da palavra de Deus no capítulo 7 do livro de Samuel, tá? Para que você possa também ser abençoado. Verso 3, ele diz assim no capítulo 7: falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos, Astarote, preparai o coração do Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins, os Astarote, e serviram ao Senhor. E disse mais Samuel:
congregai todos a Israel em Mispá, e orarei por vós ao Senhor. E congregaram-se em Mispá, e tiraram água e derramaram perante o Senhor, jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispá. Se você conhece a história, ou se você não conhece, vamos pensar aqui, Samuel ainda era menino quando Deus chamou ele. E quando Deus falou com Samuel ali pela 4ª vez, quando ele diz: fala que o teu servo ouve, Deus havia declarado a Samuel que ele traria juízo à casa do sacerdote Eli, porque os filhos de Eli, eles estavam em pecado, eles estavam pecando na casa do Senhor, e Deus estava injuriado, Deus estava irado com aqueles meninos, e Deus disse que não deixaria que eles continuassem sendo sacerdote, um líder espiritual na casa de Deus. Deus zela pela sua casa, Deus zela pelo seu trono, Deus zela pelo trono da tua glória. E então, meu irmão, o que acontece aqui? Deus, no dia seguinte, o sacerdote Eli, ele olha para Samuel e diz: filho, que Deus falou com você? E Samuel estava com medo de dizer para Eli, porque era juízo sobre a casa de Eli. E Eli disse: olha, filho, não esconda de mim o que Deus mandou, porque senão vai vir juízo sobre você. E então Samuel declarou a Eli aquilo que haveria de acontecer, o que Deus havia dito. E Deus havia dito que tiraria os filhos de Eli, eles não continuariam servindo na presença dele. O que nós queremos entender aqui, meu irmão? Samuel, nós lemos o versículo que diz, que no primeiro verso, que nós lemos, que Samuel servia ao Senhor. Samuel era diferente dos filhos de Eli, ele servia ao Senhor com amor e com dedicação. Então Samuel, Deus honrou Samuel, e Deus colocou, e depois que Eli morre, que seus filhos morrem, então Samuel, ele se torna o representante legal de Deus para a nação de Israel. Ele agora se torna o sacerdote de Israel, ele se torna o profeta de Deus para Israel, ele se torna o líder espiritual do povo de Deus. E Deus foi capacitando Samuel, porque Samuel era um menino obediente, Samuel servia a Deus em obediência. Aqui no capítulo 3 ainda que nós lemos, do verso 19 em diante, ele diz assim: sua mãe lhe fazia uma túnica perante a Quena, e de ano em ano lhe trazia, quando seu marido subia e oferecer o sacrifício anual. Eli abençoou Eucana e sua mulher e dizia: o Senhor te dê filhos desta mulher em lugar do filho que devolveu ao Senhor. E voltaram para a sua casa, e abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Que lindo, irmãos, a palavra do Senhor. Samuel crescia na presença do Senhor, ele servia ao Senhor, ele se dedicava ao Senhor, ele se dedicava à causa do Senhor, e Deus foi abençoando, e Deus agora vai colocar Samuel já grande como líder dele diante do povo de Israel. Samuel era obediente a Deus, Samuel era alguém que servia a Deus em obediência. E tem um dos versos que é muito conhecido, um dos versículos que é muito conhecido de 1 Samuel capítulo 15, no verso 22, que Samuel, ele faz uma declaração dizendo assim: porém disse Samuel: tem porventura o Senhor tanto prazer em honrar, em holocausto e sacrifício, quanto em que ele obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Meus irmãos, esse versículo é bem conhecido. Deus tem muito mais prazer na obediência do que no sacrifício. Tem muitas pessoas querendo fazer grandes sacrifícios, às vezes até na igreja mesmo. As pessoas não perdem um culto, as pessoas fazem isso, fazem aquilo, elas se acumulam de tarefa, mas elas esquecem de obedecer a palavra de Deus, em ter uma vida pura diante de Deus, ter uma vida livre do pecado e da iniquidade.
Obedecer a Deus é obedecer o chamado de Deus, o propósito de Deus para a sua vida. Você tem sido uma pessoa obediente a Deus? Nós precisamos ser pessoas que se dispõem a obedecer a Deus. Terceira razão pela qual nós devemos ouvir a voz de Deus é que Deus caminha com os servos obedientes. Isso é muito legal, isso é muito interessante. Deus caminha comigo e com você. Deus anda conosco, Deus anda nos direcionando em todos os nossos afazeres. E aqui no capítulo 12, no verso 2, ele diz assim: agora, pois, eis que tende o rei à vossa frente. Já envelheci, estou cheio de anos de câncer, e meus filhos estão convosco. O meu procedimento esteve diante de vós desde a minha mocidade até o dia de hoje. Eis-me aqui, testemunhai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido, de quem tomei o boi, de quem tomei o jumento, de quem defraudei, ou de quem oprimi, ou das mãos de quem aceitei suborno, para encobrir com ele os meus olhos, vô-lo restituirei. Então responder o povo: em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma das mãos de ninguém, e Deus é testemunha diante de mim e de vocês. Meus irmãos, Samuel, ele caminhou desde lá, ele cresceu servindo ao Senhor, ele andou na presença do Senhor, e ele chega ao fim da sua vida aqui, aos seus anos de vida, de muitos anos de vida servindo ao Senhor. Ele diz, ele faz ali, coloca-se como testemunha perante o povo, dizendo: alguém eu falhei, alguém eu defraudei, alguém eu roubei, alguém tem alguma coisa, acusação contra mim. E o povo testemunhou a favor de Samuel, dizendo: nada de mal nos fizeste. Ao contrário, o Senhor tem nos ensinado aquilo que é reto, aquilo que é certo, e é que nós devemos andar na presença do Senhor. Não vale a pena nós servirmos ao Senhor, ouvir a voz do Senhor, vale a pena obedecer o chamado do Senhor, vale a pena, meu irmão, caminhar com Deus. Caminhe com Deus, é a melhor coisa. Caminhe com o Senhor, é tudo que Deus tem para a sua vida, meu irmão. É caminhar com Deus. Ainda tem um verso aqui do capítulo 7 que eu quero ler com vocês, que é o verso 16, que eu gosto, que esse versículo nos faz entender algumas coisas também. E ele diz assim: de ano em ano fazia uma volta, passando por Betel, Gilgal e Mispá, julgava Israel em todos estes lugares, porém voltava a Ramã, porque sua casa estava ali, onde julgava Israel e onde edificou um altar ao Senhor. Samuel, ele serviu ao Senhor de lugares em lugares, ele ia servindo ao Senhor, ensinando, instruindo. Deus tem um chamado para a sua vida, Deus tem conduzido você, Deus tem conduzido a minha vida, Deus nos leva à sua presença de pessoas que a gente nem nunca imaginou que a gente pudesse conhecer, e de repente nós estamos diante dessa pessoa, e nós podemos ter a oportunidade de falar de Jesus. Quantas pessoas, quantos exemplos eu poderia dar para você nesta noite, quantas pessoas Deus nos coloca diante dela para ouvir a voz de Deus. Mas para isso, meu irmão, você precisa ouvir a voz de Deus, você precisa obedecer a voz de Deus, você precisa caminhar com Deus. Caminhe todos os dias da sua vida com o Senhor. Faça talvez como Moisés, quando ele diz ali no livro de Êxodo, capítulo 33, quando ele diz: se o Senhor não for comigo, se o Senhor não subir conosco, nós não subiremos, nós não sairemos daqui. Moisés tinha plena convicção de que sem a presença de Deus não valia a pena levantar ali as tendas para caminhar em direção à terra prometida, porque o Senhor, o que nos move, o que nos alegra é a presença de Deus, o que nos garante sucesso, o que nos garante alcançar o alvo da nossa vida, o propósito para o qual nós existimos, é a presença do Senhor,
é o andar com o Senhor. O Espírito de Deus caminha comigo e com você. Samuel caminhou todos os dias na presença do Senhor. Ele andou com Deus. Você tem andado com Deus? Deus tem caminhado com você? Quando você sai da sua casa, você tem dito: Deus, vai comigo. Deus, a tua presença vai comigo nesse carro. Deus, seja bem-vindo ao meu carro. Deus, seja bem-vindo ao ônibus da qual eu vou pegar para o transporte, ou nessa caminhada que eu vou fazer. Ande com Deus, meu irmão. É a melhor forma, é a melhor maneira, é a coisa que mais nos vale a pena, é andar com Deus. Deus conosco é garantia de chegar ao destino certo. E eu quero ler o último versículo bíblico com você, lá no Evangelho de João, capítulo 10, verso 27, João capítulo 10, verso 27, que vai, nós vamos fechar com esse versículo, essa meditação, que assim como Samuel andou com Deus, Jesus, o próprio Filho de Deus, ele nos orienta dizendo assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem, e eu lhe dou a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu irmão, meu amigo que está nos ouvindo, Jesus, aqui ele faz uma declaração muito interessante, quando ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me segue. Você tem ouvido a voz de Jesus? Você tem seguido a Jesus? Se você é ovelha de Jesus, você vai ouvir a voz de Jesus, você vai seguir a voz de Jesus, e a promessa dele aqui para nós, no verso 28, é que eu lhe dou a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém poderá arrebatar da minha mão. Quando nós ouvimos a voz de Jesus, quando nós nos tornamos ovelhas de Jesus, Jesus nos garante vida eterna. Então, ouça a voz de Jesus. Jesus está falando com você. Jesus morreu naquela cruz por você. Jesus tem um propósito na sua vida. Quando ele veio a este mundo, foi se doar para a minha salvação, para nos garantir vida eterna. Jesus ama você. Jesus morreu para te salvar. Ouça a voz de Jesus para você. Ouça a voz de Jesus esta noite. Ouça a voz de Jesus, talvez no horário que você estiver ouvindo esse vídeo, essa palavra de Deus. Pode ser que você vai ouvir em outro dia, em outro horário. Ouça a voz de Jesus. Jesus quer que você se torne ovelha dele, e ele quer te dar a vida eterna. Que Deus te abençoe. Que a palavra do Senhor esteja no teu coração. Quero orar por você. Deus, te agradeço, Deus, pela oportunidade de poder compartilhar a tua palavra nesta noite. De poder, ó Deus, refletir, ó Deus, diante do Senhor, diante da tua palavra, sobre o chamado de Samuel, sobre alguém que ouviu a voz do Senhor, alguém que obedeceu o teu chamado, alguém que caminhou com você, Senhor, todos os dias da sua vida. Pai, que eu e que cada ouvinte que tem ouvido a tua palavra através desta pregação, que, ó Deus, essa pessoa possa ouvir a voz do Senhor, ela possa obedecer a sua voz, e ela possa caminhar com o Senhor, e que ela possa ouvir a voz de Jesus, o nosso pastor, porque nós somos a sua ovelha, e a promessa é que o Senhor nos garante vida eterna, e que nós jamais seremos arrebatados das suas mãos. Obrigado, Pai, por poder ter essa segurança que o Senhor Jesus morreu naquela cruz em nosso lugar, e que ele nos garante a vida eterna através do sacrifício pago, e que hoje, como diz Samuel, o Senhor tem muito mais prazer na obediência do que no sacrifício, porque Cristo já sacrificou por nós. O que nós temos que fazer hoje é obedecer a tua palavra. Nos ensina a obedecer a tua palavra, nos ensina a ouvir a tua voz, a estar sensível à voz do Senhor, e nos ensina a caminhar todos os dias contigo. Que o Senhor abençoe a casa desse meu amigo, a casa desse meu irmão, a casa da tua igreja, do teu povo. Que o Senhor abençoe cada um de nós.
todos os dias da nossas vidas. E nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe em todos os momentos.